Bem, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, dependendo do horário que cada um esteja nos vendo e nos ouvindo. É uma honra muito grande estarmos aqui hoje, nesse nosso programa FIS 360 Graus, entrevistando uma das figuras mais importantes da saúde brasileira, que é Cláudio Lotenberg. Cláudio Lotenberg é médico, é presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein, aqui de São Paulo, é presidente do Instituto Coalizão Saúde e é presidente da Confederação Israelita do Brasil. Cláudio é médico, como já disse, graduado com mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, é professor titular de Políticas Públicas do curso de MBA em Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele foi presidente da United Health Group Brasil, é membro da Academia de Medicina de São Paulo. Em síntese, Cláudio tem um currículo vastíssimo que nós tomaríamos o tempo em todo dessa entrevista se eu fosse detalhar ponto a ponto aquilo que ele já fez e muito, mas muita coisa ele contribuiu para o desenvolvimento da saúde do Brasil e de São Paulo, onde ele foi secretário de saúde, inclusive. Bem, eu começaria, antes de formular uma primeira pergunta a Cláudio Lotenberg, a quem eu agradeço a generosidade de disponibilizar o seu tempo e compartilhar os seus saberes e o seu conhecimento com todos que nos ouvem e que nos veem. Eu queria agradecer a presença entre nós, como entrevistadores, de Beni Olej. Beni Olej é médico, graduado em medicina pela Universidade Federal Fluminense, a minha universidade, inclusive, tem mestrado em microbiologia e doutorado em química biológica pela Universidade do Rio de Janeiro, é atualmente professor titular de imunopatologia clínica da UF, onde coordena a unidade de pesquisa clínica, entre outros atributos também gigantes que possui. Também gostaria de apresentar e agradecer ao Dr. Daniel Santos. Daniel é médico, neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, faz terapia intensiva como médico de rotina em várias instituições, já fez, inclusive no Instituto do Cérebro Paulo Niemeyer. Ele trabalha com monitorização e tratamento de doenças neurológicas graves, é cofundador da Sinapse Monitorização Neurológica, é coeditor do portal Health Connection e empreendedor em soluções de ambiente da saúde. Muito obrigado também ao Dr. Daniel Santos pela gentileza de estar conosco hoje. Também está aqui conosco um querido e velho amigo, José Carlos Tedesco, jornalista brilhante, com mais de 40 anos de experiência em comunicação, já trabalhou nos principais jornais do país, no Estadão, no Globo, na Última Hora, no Jornal do Comércio. Tem uma vida rica de trabalho em jornais, na imprensa de uma maneira em geral. E fundou e é fundador da agência Eurocomunicação, onde atua desde que saiu do trabalho cotidiano dos grandes jornais brasileiros. Ele é vencedor de prêmio de imprensa, enfim, ele é um cara coroado, triplamente coroado, já recebeu uma série de comendas, de títulos de todas as ordens, e é, além de tudo, um grande amigo e um grande cidadão brasileiro e, muito particularmente, um grande cidadão carioca. Também está entre nós Rogério Pires, é diretor de Healthcare da TOTUS, com vasta experiência no segmento de saúde, atua na gestão de equipes de desenvolvimento de sistemas, está à frente de várias operações do segmento através da TOTUS, que é uma empresa muito inovadora em tecnologia de gestão na saúde no nosso país. Ele é formado em ciência da computação,
pela PUC de Minas Gerais e possui MBA e é mestre em Engenharia da Computação. Sejam muito bem-vindos, todos vocês, e já passo então a primeira formulação, a primeira questão que eu gostaria de encaminhar ao nosso convidado especial, antes de passar para os nossos entrevistadores. Eu pediria ao Cláudio, eu estive pensando, Cláudio, você sabe que existe você mais do que todo mundo sabe, aliás, eu acho que eu vi você falar sobre isso em algum momento. Existe um preceito judaico que diz o seguinte: sem saúde não somos nada. Não sei se é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. O que eu concordo integralmente: sem saúde não somos nada. Isso é um preceito judaico que é assumido por todos como verdadeiro. E aí eu te pergunto, nós estamos próximos esse ano da eleição presidencial. Vamos mudar a presidência da República ou não? Vamos ter uma eleição, um novo presidente assumirá a partir de janeiro. E se você tivesse a oportunidade de sugerir a todos os candidatos a presidente da República alguma coisa relacionada à saúde, que sugestão você daria para o enfrentamento dos graves problemas da saúde do amanhã que nós temos hoje no nosso país? Muito boa tarde, Cláudio Lutemberg. José, eu quero agradecer pelo gentil convite. Aliás, você não convida, você convoca, né? Tal a sua elegância e aquilo que você consegue construir em cada uma das suas iniciativas. Quero também agradecer ao Tedesco, meu amigo de muitos anos, com quem tive o prazer de trabalhar. Quero agradecer ao Daniel Santos, brilhante neurologista. Quero agradecer ao Rogério, que trabalha na TOTUS, né? Eu tenho o privilégio, Rogério, de ser médico de vários dos colaboradores da TOTUS até hoje, né? Inclusive do próprio Laércio, né? E não menos importante, com muito carinho, agradecer ao Beni, com que eu brinquei, inclusive nos bastidores, que faríamos nosso bate-papo em Yiddish, que é um dialeto. E você parte de um princípio judaico. E realmente, para o judaísmo, a vida é o maior dos valores. Então, quem, na verdade, não tem saúde, não pode ter vida. Então, são coisas absolutamente conectadas. Veja, eu acho que existem alguns temas que foram, na verdade, bastante elucidados, até por conta da própria pandemia, né, que são temas que dizem respeito à pauta da saúde. O primeiro deles é a abordagem da importância do complexo industrial da saúde. Nós vimos durante os últimos anos uma falta de concentração de esforços, de estímulo governamental, que, se por acaso tivessem acontecido, quem sabe, várias das carências que nós tivemos durante o período da pandemia, nós não teríamos tido. E fora isso, que nós sabemos que as oportunidades de geração de emprego, de geração de riqueza, em atividades correlatas à saúde, e nem sempre validadas por nós que somos da saúde, mereceriam uma atenção importante na agenda do futuro governo que venha a assumir a partir do próximo ano. Acho que existem aspectos que também são aspectos, talvez, que mereçam ser estruturantes, mas talvez até compensatórios, né? E que muito a gente fala e pouco a gente resolve. Uma delas é a pauta da telemedicina. Para mim, o grande instrumento de equidade e de acesso que o país precisa. E eu digo não só o Brasil, acho que até países que têm muito mais recursos do que nós. Eu tenho dito, José, que a saúde ela tem problemas de financiamento, né? Porque a porta de entrada, em geral, é errada e o fracionamento, né? A prática assistencial fracionada, cria também uma série de desperdícios. E as pessoas precisam ter algum tipo de conectividade. E isso, através da telemedicina com uma regulamentação adequada, não essa que alguns estão querendo fazer, segmentada por regiões, muitas vezes fazendo com que o primeiro contato seja feito através de uma consulta presencial, quer dizer, é o contramão do que acontece, por exemplo, no Reino Unido. Então, acho que essa questão da telemedicina tem que ser resolvida porque ela representa o verdadeiro passaporte para que as pessoas possam ter algum tipo de acesso. Outro elemento que eu acho que tem que estar na pauta, e também foi algo bastante relatado durante o período da pandemia e ficou reforçado, é aquilo que envolve a atenção primária, né?
O mito da alta tecnologia ainda é um mito muito presente, que não necessariamente reproduz uma resolutividade dentro daquilo que as pessoas de fato precisam, né? E a atenção primária ela é muito discursiva, né? E aí, quer dizer, a atenção primária casada com a telemedicina, provavelmente grande parte dos impeditivos e das limitações seriam resolvidos. Uma pauta que a gente deve também trazer é a questão da saúde mental, e aí não é um reflexo da telemedicina, sabe, porque da pandemia, eu diria isso, que esse cenário, temos aqui um neurologista, né? A gente sabe que a questão da saúde mental é algo que acontece até mesmo por termos uma liberação de uma droga lícita que é o álcool, né? Então a gente vê muita violência e não é o problema do burnout somente, não é o problema daquilo que aconteceu fruto de nós termos que permanecer em casa durante muito tempo. É que saúde mental está acontecendo na periferia de qualquer grande cidade e a gente tem que estar trabalhando isso. Eu acho que isso aqui merece também uma abordagem, você vai dizer, dentro de um programa de governo, né? Porque se não tiver um compromisso do principal mandatário, Josia, vai acontecer os escalabros que estão acontecendo por aí. Então, eu acho que eventualmente isso a gente tem que levar. E tem um aspecto que talvez o Tedesco fala melhor que todos nós, né? A importância da própria economia dentro do setor da saúde, né? E por que eu quero dizer que a economia tem um papel significativo? Porque no momento que a economia cresce e a gente gera emprego, a gente gera riqueza que acaba, no fundo, acontecendo com o incremento da saúde suplementar. E o incremento da saúde suplementar é uma forma de abordar o sistema de saúde como um todo, porque sobra mais recursos para o Sistema Único de Saúde, né? Então, embora não seja uma pauta diretamente ligada à saúde, é bom lembrar que a saúde é responsável por quase 10% do produto interno bruto. É bom lembrar que a saúde gera mais que 7 milhões de posições de emprego. E, portanto, esse posicionamento repercute dentro da ampliação da saúde suplementar, que, se cresce, favorece também os usuários do Sistema Único de Saúde. Muito bom. Muito bem. Então vamos começar a nossa caminhada pelos 360 graus. E Beniolet, por favor, você com a palavra e a pergunta ao nosso convidado. Obrigado, Josiel. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado de participar aqui dessa bancada de conversa. Eu queria começar fazendo a seguinte colocação. Nos hospitais públicos, é o caso da minha prática profissional, que atendem exclusivamente aos usuários do SUS, esses hospitais estão enfrentando grandes dificuldades, por motivos diversos, mas tanto no que tange a questão da sua sustentabilidade, como também até na própria gestão, que é frequentemente exercida de um modo, digamos, pouco profissional, às vezes até pouco republicano, né? Por outro lado, alguns hospitais de excelência, por exemplo, como o que o Cláudio dirige, oferecem, além dos serviços privados, o atendimento também aos usuários do SUS. Então, eu gostaria que o Cláudio colocasse para nós, na visão dele, se ele enxerga que essa oferta desse modelo híbrido, com um financiamento público-privado em hospitais de excelência, isso adotado numa escala maior, se isso poderia representar uma melhora na eficiência do sistema público de saúde, no que tange a um atendimento de qualidade, com sustentabilidade e acessibilidade, principalmente. Beni, é muito boa a tua pergunta, né? E eu queria partir do seguinte ponto. Para o cidadão, não importa se ele está sendo atendido no público ou no privado. O que importa a ele é ser atendido. Nós temos aí uma série de exemplos no qual entes privados prestam assistência para pacientes ligados ao Sistema Único de Saúde, com resolutividade melhor e por custo inferior. Talvez você citou o Hospital Israelita Albert Einstein, o exemplo mais clássico do que nós tenha sido justamente o transplante hepático, que era praticado em organizações do Sistema Único de Saúde com vínculo direto, em São Paulo, passaram a ser realizados na nossa organização com desfechos melhores e a um custo inferior. Então, eu acho que a gente precisa quebrar um pouco esse paradigma, precisamos ser um pouco mais audaciosos e, de fato, ousar em replicar modelos de sucesso
Na Inglaterra, e é bom lembrar que o NHS inspirou o Sistema Único de Saúde, a inserção do privado prestando serviços para o NHS começa cada vez a estar mais presente. Nos Estados Unidos, os hospitais privados prestam atendimento para o Medicare e Medicaid. E quais são os hospitais públicos? Em geral, os ligados ao Exército, Marinha, talvez o NIH, e fora isso nós não temos entidades públicas que atendem com um convênio direto com o público. Então, para mim, isso é mais do que natural e deveria estar acontecendo. É claro que a gente se liga muitas vezes nos maus exemplos. Existem organizações sociais que corroboraram para um desfecho ruim, é verdade. Também não significa contratar e largar. Também não significa a gente não acompanhar sem controle social. Mas esse movimento é um movimento que eu acho que deveria ser estimulado. Eu fui secretário da Saúde de São Paulo, bem, muitos anos atrás, e naquele momento nós iniciamos um primeiro movimento para trazer as organizações sociais para cuidar de hospitais. Coincidentemente, quando deixei as minhas funções, o Einstein assumiu um hospital no modelo de organização social. Resultado maravilhoso, o Hospital do Hemoi-Mirim, que foi o maior hospital Covid da América Latina durante o período da pandemia. Portanto, eu acho que com transparência, com controle social, esse é o caminho para a gente poder, de fato, levar a saúde para cada um do cidadão, que, na verdade, merece. Afinal, é um direito social. Muito bem. Daniel Santos, dando continuidade aos 360 graus. Muito obrigado, Daniel, pela presença. Obrigado a você, Josias. Obrigado a todos os participantes. É uma honra estar aqui, Dr. Cláudio. Bom, muito do que a gente já comentou aqui na rodada faz parte de dúvidas que todos nós experimentamos, né? Mas uma dúvida que eu tenho, que o Dr. Cláudio já comentou também, previamente, é que muito dos impactos ou dos desafios dos sistemas de saúde, não só do Brasil, que foram impostos, foram testados durante esse período da pandemia, né? E a gente vive um momento no país como o nosso, de tanto dificuldade de financiamento, né, para pesquisa e também financiamento para o próprio sistema de saúde, mas também a gente vê a oportunidade de incorporação de revoluções tecnológicas, que no Brasil já existem regulamentações, mas a regulamentação, ao acaso, veio antes do que a incorporação da tecnologia, muitas vezes. Mas a minha dúvida é, o Brasil pode tirar alguma lição desse período da pandemia, e será que a gente pode tirar lição de outros sistemas globais de saúde que talvez tenham respondido melhor ou igual ou pior do que nós? Olha, a tua pergunta é muito pertinente, Daniel, porque, de fato, toda a questão da incorporação tecnológica, ela vem associada ao entendimento de como a gente consegue chegar nesta incorporação. E aí a gente passa pela pesquisa de boa qualidade, e aí a gente passa pelas mecânicas de economia de saúde que comparam tecnologias com tecnologias já vigentes, né? E eu tenho a impressão, até, eu não quero politizar a nossa conversa, né? Mas até pelo negacionismo e como algumas medidas foram tomadas, né, a despeito da colaboração de profissionais muito competentes, né, a boa ciência sai valorizada. Então, esse talvez seja o ponto de partida para a gente imaginar o que a gente pode desenhar para o futuro. Uma série de questionamentos começaram a existir. Quer dizer, o Brasil, de fato, investe em ciência e tecnologia como deveria investir? Quem desenvolve isso? A gente, durante muito tempo, vem se guiando por modelos, a meu ver, arcaicos, onde a gente imagina que esse tipo de iniciativa é patrimônio da instituição pública. A academia tradicional se apropriou disso, talvez até por uma falta de movimentação da iniciativa privada. Nesse momento, a gente vê que os setores produtivos foram convocados, né? A gente também sai fortalecido, Daniel, nesse caminho. Por quê? Porque a indústria nacional, ela tem que ser estimulada a pesquisar mais, a produzir mais e, com isso, poder inovar. Então, esse é um aprendizado da pandemia, tá?
Se a gente olhar os modelos de desenvolvimento, investimento de research and development, o Brasil faz muito pouco. E o que faz é fundamentalmente em cima de iniciativas governamentais. O que poderia ser feito em relação a isso? Estímulos fiscais é um caminho, tá? Não é um momento muito mais adequado, porque a gente está todo mundo reclamando para subtrair estímulos fiscais. Mas aí existe uma área onde, de fato, a gente poderia estar colocando recursos, né? Então, eu acho que tem aí uma grande oportunidade. E a gente tem exemplos internacionais, né? Veja o que aconteceu com a Coreia, veja o que aconteceu com a Índia, veja o que acontece com Israel, né? Não sei se vocês tiveram já a oportunidade de conhecer Israel, que é um país minúsculo, né? Com bastante limitados no meio do deserto. Veja o que Israel investiu na área de ciência e tecnologia e a verdadeira revolução que consegue fazer, tá, e continua fazendo, né? E que mesmo assim apanhou também durante o período da pandemia. Então eu acho que tem referências, eu acho que saem aprendizados, né? E a sociedade tem que pressionar. Eu estava pensando, José, conforme você apresentava a bancada, né? Eu falei, puxa vida, que colaboração o Josier teve durante esse período da pandemia. O grupo que a gente permanece discutindo praticamente diariamente, eu manifesto pouco, né? Mas eu acho que nós criamos um ambiente, José, um ambiente para a gente ter um papel um pouco mais propositivo. Política pública, Daniel, você é mais jovem, né? Aqui os veteranos são o José, o Beni, né? E eu, e o Tedesco. Vocês dois são dois garotos, né? Mas o fato é o seguinte, política pública quem faz não é governo. Política pública quem faz é a sociedade que mobiliza governo. Então, para a gente mudar o Brasil, não adianta ficar de braços cruzados e ficar elegendo um presidente, né? Porque esse presidente vai fazer se ele, de fato, for pressionado pela sociedade, que deve demandá-lo não nos períodos eleitorais somente, mas no cotidiano. O grande desgaste do atual governo não foi por corrupção, porque eu não acredito que, pelo menos por parte dos principais líderes, eu não acredito que seja isso, tá? Não foi por algum tipo de medida econômica que seja equivocada, mas eu acho que foi a falta de sensibilidade de não poder escutar a sociedade brasileira, que estava muito mobilizada. A sociedade brasileira esteve mobilizada durante o período da pandemia. O presidente Bolsonaro tivesse escutado e tomado algumas medidas de comum acordo, muito possivelmente, Tedesco, o grau de aprovação dele, independentemente de alguns problemas que o país ainda poderia ter, seria totalmente diferente do que nós temos hoje. Então, a mensagem maior disso, aí eu falo principalmente para você, Daniel, que é um médico neurologista brilhante, né? É que nós não podemos fazer política sem participar da política. E política pública é tarefa nossa, sociedade civil, junto com os entes políticos. Perfeito, totalmente de acordo, Cláudio. Muito, muito reflexiva, eu acho que muito inspiradora essa reflexão que você faz de que a sociedade é que tem que construir as políticas públicas através do governo e não o contrário. Não é? Essa participação da sociedade é muito importante. O que nós estamos fazendo aqui hoje é isso, é envolvendo cada vez mais pessoas para que elas possam contribuir, cada um com sua forma de contribuição, para que amadureça políticas públicas que sejam consequentes e que, ao fim e ao cabo, possam melhorar o acesso da população aos serviços de medicina de qualidade. Porque, na realidade, o que nós queremos, no final, é que o acesso esteja garantido a todos os 210 ou 220 milhões de brasileiros, de uma forma equânime, de uma forma correta, e que as pessoas possam ter um acesso adequado àquilo que precisam, de fato, em relação à saúde. Dando continuidade aos nossos 360 graus, convido então o José Carlos Tedesco para formular sua questão para Cláudio Rotenberg. Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, a bancada aí só de especialista. Eu sou um expert em generalidade e durante um bom tempo trabalho com saúde. Então, mas é um privilégio muito grande estar com vocês e um prazer reencontrar o Cláudio. Fico feliz de ver que ele está motivado e o Cláudio está sempre querendo inovar, querendo
colaborar com o Brasil, colaborar com a saúde. É muito bom ver o Cláudio motivado. Eu queria fazer uma pergunta para o Cláudio, agradecer o Josiê e tudo, mas queria fazer uma pergunta para o Cláudio, em homenagem ao nosso querido colega que se foi hoje para uma melhor, Arnaldo Jabor, fazer uma brincadeira com o título do filme dele, e fazer uma pergunta para o Cláudio. Cláudio, durante a pandemia, qual foi a grande mentira que deveria ser castigada? Qual foi a grande mentira durante a pandemia que deveria ser castigada? Tedesco caprichou nessa, né? E, primeiro, né, eu acho que a primeira delas, né, trata-se de uma gripezinha, né? Mostra o quanto nós podemos ser infelizes em pré-julgamento sem a devida consistência. E isso, na verdade, criou uma expectativa em termos de alinhamento de discursos, né, que tirou o Brasil totalmente do eixo. Desvalorizou o momento, desvalorizou a mobilização nacional, tirou a concentração daquilo que representa boa ciência, negou a boa evidência. Então, essa mentira tem que ser castigada. Eu, por coincidência, ontem tive uma reunião com um colega da Colônia Judaica, que foi editor aqui no Rio de vários jornais e de uma revista também, da Veja. E ele participa de ações e tudo, e é de uma família de gente que sempre participou de ações coletivas e tudo. E nós vimos durante a pandemia que a sociedade brasileira, quando ela é convocada, ela participa também, ela é voluntária, ela ajuda, ela colabora. Todos, eu tive a oportunidade de participar de algumas ações na área de comunicação especificamente, de campanhas, e vi que a sociedade estava totalmente mobilizada e queria ajudar, queria resolver, se sentiu preocupada e tal. O que daqui para frente, Cláudio, com a colônia judaica, que sempre teve essa forma de atuar voluntária, ajudar e tal, que nós que trabalhamos com a saúde e tudo, poderíamos aproveitar para não ficar falando só dos problemas e que já foi elencados aí, mas ajudar a nossa sociedade na pós-pandemia a melhorar a nossa qualidade de saúde e de outros serviços também. José, existe já que você cita a comunidade judaica, e eu não sou um rabino, mas eu me inspiro muito neles, né? E dizem os rabinos que quando você se defronta com a escuridão, existem duas formas de você poder reagir. Uma delas é amaldiçoar a escuridão, e a outra é acender uma vela. A comunidade judaica enfrentou uma série de desafios em termos de sobrevivência. O Beni, antes de nós iniciarmos, comentava que a sua família saiu da Polônia. Os poloneses, eles eram mais antissemitas que os próprios alemães. Tanto que os campos de concentração, eles foram instalados na Polônia. Havia somente um campo de concentração na Alemanha. Isso faz com que exista, por dentro dessa cultura, um sentido de resiliência. E não só de resiliência. Eu diria até mais do que isso. Você tem que resistir e tem que sair melhor. Se a sociedade brasileira teve alguns ensinamentos, isso é fruto de uma mobilização, que nós, num sinal de desespero por uma pandemia que num dado momento, e eu lembro que o Josié me fez uma entrevista ainda nos primeiros dias, e nós não sabíamos se teríamos capacidade instalada para poder atender pessoas. E o fato é que algumas pessoas, elas morreram nas ruas do Brasil, em alguns locais, fora do Brasil, em vários locais. Eu acho que a gente sai com uma lição de que a gente deve ser um pouco mais solidário. O ministro Celso Laffer, com quem eu tenho uma relação muito próxima, disse para mim, em certa ocasião, como é que definimos o ser judeu? É uma religião? Não sei.
muitos judeus têm um vínculo, no sentido da ortodoxia, bastante diferente. É uma cultura? Pode ser. Entretanto, existem judeus que são sefaraditas, nós temos judeus que são ashkenazim, são hábitos muito diferentes. O Beni sabe muito bem, você encontra um judeu sefaradi, ele é um árabe. Então, talvez não seja só por uma cultura, mas existe uma forma, segundo ele, o ministro Laffer, e que, de certa forma, também foi citado em certa ocasião pelo rabino Lord Sachs, da Inglaterra, que dizia que ser judeu é pertencer a uma grande família. Um dia você briga com um Tedesco, no dia seguinte você faz as pazes. Alguém te coloca para fora, no dia seguinte você volta. Aí você reclama, mas você encontra a solução. Por quê? Porque temos que estar unidos permanentemente. E talvez a mensagem da comunidade judaica, que de fato, e você aí deve estar se referindo às organizações judaicas que participam de processos de natureza social, o Hospital Israelita Albert Einstein é um exemplo. O fundador podia ter feito uma entidade privada com fins lucrativos e fez uma sociedade sem fins lucrativos. Nós temos a Unibis, nós temos clubes e serviços. Eu acho que esse sentido de solidariedade talvez seja um marco inspiracional da comunidade judaica para a sociedade brasileira. Muito bom, Cláudio, muito bem. Eu acho até que, acrescentando um pouco a pergunta precedente, da questão da grande mentira, viu, Tedesco? O Cláudio foi no ponto, e eu penso que valorizar a ciência, valorizar o dado, valorizar as coisas, as evidências que estão presentes, foi talvez o maior defeito do atual governo em relação à condução da pandemia, além dessa falta de empatia que Cláudio citou, de ouvir as pessoas, de se colocar no lugar do outro. Eu acho que foi uma tragédia do ponto de vista político, do ponto de vista humanitário, até porque as mentiras que eram faladas sobre a ciência eram absolutamente infundadas, porque os princípios, as leis da medicina, eles são muito imprecisos, são incertos. E ciência é isso mesmo, precisa ser revista a cada momento, e acerta, e erra, e revê. Ciência sem revisão, sem reavaliação, é dogma, não é ciência. Vai para um outro caminho. Então, eu penso que a grande mentira, compartilho com Cláudio Lotenberg, foi querer desacreditar os aspectos científicos e, com isso, tentar criar uma narrativa que não tinha fundamentação qualquer, que pudesse justificar tantas coisas que aconteceram entre nós, mas muito particularmente, Tedesco, as 630 mil mortes e muito mais ainda, particularmente, a falta de ar que muita gente sentiu, morrendo sem nenhum suporte ventilatório, como aconteceu em Manaus. Manaus, para mim, não pode ser esquecido jamais. Aquilo é um episódio que precisa ficar gravado nas nossas mentes como uma coisa que, a todo custo, nós vamos ter que superar isso. Não é uma questão partidária, ideológica, nada disso. É uma questão humanitária. Seja qual for o governo que vem aí, no próximo ano, ele precisa olhar para aquele episódio de Manaus e dizer: Manaus nunca mais. Eu acho que esse é um grande aprendizado que ficou, pelo menos para mim, dessa trajetória da pandemia. Dando continuidade ao nosso ciclo... José, só um parênteses, José. Claro, acho que você colocou algo que eu queria reforçar, porque eu acho que é tão significativo o que você falou sobre Manaus, que eu acho que merece um reforço. Tá? É vergonhoso num país como o nosso, uma pujança econômica que o Brasil tem, tá? Com uma capacidade de realização, uma visão empreendedora desse país, né? Vergonhoso. Isso foi fruto de negacionismo. A gente não pode esquecer mais. De jeito nenhum, sabe? E nós temos que punir judicialmente, espero que esteja
seja sendo levantado e apurado, mas punir politicamente também. Nós não podemos permitir isso como pessoas, como nós somos de um partido, nós todos. Aqui, aliás, é o único partido que todo mundo tem, que é o Partido da Saúde, né? Duas coisas são absolutamente inegociáveis: educação e saúde, tá? Em nome das pessoas, sabe? A gente não pode permitir isso. Eu te agradeço que você tenha lembrado essa questão de Manaus. Isso é imperdoável. Perfeito. Bem, dando continuidade aqui ao nosso círculo de 360 graus, vamos convidar então o nosso Rogério Pires, da TOTOS, para que possa formular a sua pergunta, já agradecendo muito a sua presença entre nós, Rogério. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Josié, somos parceiros aí de longa data, né? Acho que a parceria nossa aí é sólida. É um maior prazer de participar dos eventos da FIS, tá? A iniciativa FIS. É um prazer estar aqui com esses panelistas do mais alto gabarito, né? E também, obviamente, está na presença aqui do Dr. Cláudio Lotenberg, que é realmente uma referência aí no segmento de saúde. Acho que é um prazer realmente poder escutar aí todo esses, eu coloco até como ensinamentos aí, né? Tudo que ele traz para a gente aqui, para mim, está sendo um grande aprendizado. Eu acho que junto aqui com o Tedesco, nós somos os únicos não médicos aqui do painel, né? Assim, minha área é tecnologia, apesar de estar há vários anos, né, trabalhando para a saúde, mas, enfim, meu fundamento é tecnologia, me apaixonei por saúde e, enfim, tenho trabalhado aí procurando, né, melhorar cada vez mais as instituições que trabalham com isso, obviamente focando no bem-estar do paciente. Para formular minha pergunta aqui junto ao Dr. Cláudio, eu entrei aí, vou colocar 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no segmento de saúde, eu tive um impacto muito grande no que tange a desenvolvimento tecnológico. Eu vim da área de internet e eu vi assim, falei, meu Deus, é muito arcaico a forma como as instituições de saúde, os profissionais de saúde trabalham no conceito da tecnologia. Assim, tecnologias, eu coloco que naquela ocasião a tecnologia para a saúde estava 10 anos atrás, quando a gente se comparar ao mercado de internet, ao mercado de banking, ao mercado de varejo, enfim, fazendo uma analogia, obviamente, com as suas devidas proporções. E existiam as suas explicações, tá? Não é uma questão meramente de estar atrás ou não. É questão de ter soluções homologadas, soluções muito bem testadas, obviamente, para não se colocar o paciente em risco. Porém, desse tempo para cá, e principalmente em decorrência da pandemia, a evolução tecnológica foi absurda. Eu costumo dizer que nesses últimos 2 anos, a tecnologia para a saúde, o quanto que se evoluiu, nós estamos vivendo um momento transformacional. É impressionante, assim, desde quando se iniciou a pandemia, a quantidade de clientes que vieram, que por necessidade, né, tiveram que buscar soluções digitais, soluções para atendimento remoto. O próprio Dr. Cláudio aí mencionou telemedicina, enfim, a jornada do paciente ela tem se tornado cada vez mais digital. Isso hoje é uma realidade, até como o Dr. Cláudio mencionou, telemedicina, essas questões, assim, até o uso da tecnologia para melhorar a atenção primária à saúde, enfim, isso é uma realidade muito clara hoje que eu tenho observado aí no segmento. A minha pergunta aqui para o Dr. Cláudio é o seguinte, assim, hoje a tecnologia ela é uma base para o paciente em geral. E hoje já temos essa realidade. Quando a gente ouve falar de metaverso, de 5G, de inteligência artificial, que também é uma realidade, mas temos muito a explorar, Big Data, qual, na tua opinião, doutor Cláudio, o que vem por aí para mim? O que a população e o paciente em geral vai ganhar com isso? Obrigado pela sua pergunta, Rogério. E acho que ela tinha que ser melhor que a dos demais, a dele e do Tedesco, porque não são médicos, né? Ele de cara fez questão de acentuar, né? Mas, brincadeira à parte, né? Do ponto de vista diferente. Apesar que o Tedesco está quase fazendo residência médica. Seria diferente, né? Não desmerecendo a nossa profissão, muito pelo contrário do Tedesco. Não, claro. O Tedesco já tem tantos anos de saúde que vai fazendo residência daqui a um pouco. Mas deixa eu só dizer para eu fiz pós-graduação com grandes médicos, inclusive o Cláudio. Eu já fiz pós-graduação e mestrado com o Josier, já tenho de convivência. Veja, o que acontece? Se nós olharmos, né, aquilo que aconteceu em outros ramos, né, setor bancário, por exemplo, né,
as funções de suporte que nós temos hoje, né, em termos de números, né, representam quantitativamente cerca de 1/3 do que era a coisa de 15 anos atrás. Fruto do quê? De toda uma incorporação tecnológica que acelerou controles, que acelerou processos descritivos, né? E que, evidentemente, lógico, mexeu com pessoas. Essas pessoas perderam empregos, algumas sim, mas aquelas que se qualificaram acabaram ficando e outras migraram para outras áreas da sociedade. A saúde ela veio muito devagar em relação a isso. Por quê? Porque grande parte daquilo que a gente faz na saúde decorre de uma questão chamada documentação de natureza assistencial. De novo, qual foi a primeira documentação que existiu na área da saúde? Foram os sistemas de controle econômico-financeiro. Então, a questão de faturamento, relacionamento com convênios, né? Toda a questão do prontuário eletrônico sempre foi um problema e ainda é. Então, como fazer uma grande revolução se você não consegue ter uma prática da sua assistência? Lógico, esse é um lado do processo daquilo que nós estamos chamando de transformação digital. O outro lado, e esse sim é o que acelerou muito, que eu acho que de certa forma é fruto da pandemia, o outro continuou evoluindo, é justamente a parte de interação. E aí a telemedicina teve um papel primordial, porque quebrou um paradigma. Quebrou um paradigma que venceu uma cultura corporativista. Não fosse o momento da pandemia, e aliás, até o processo regulatório que permite a utilização da telemedicina, ela tem uma natureza emergencial, né? A gente, na verdade, pode utilizar circunstancialmente, isso pode mudar da noite para o dia. Mas isso acelerou todo o entendimento e eu espero que de forma definitiva, por quê? Porque o cidadão ganhou com isso. E a prática médica assistencial, e aí eu falo como médico, também ganhou com isso. Por quê? Porque nós passamos a nos concentrar naquilo que de fato é importante. E passamos a ter um papel de apoio de um recurso tecnológico em coisas que talvez não representem uma necessidade de contato imediato. Então, nós precisamos de uma pandemia de fato para mostrar a oportunidade que estava justamente esse cenário da transformação digital. Agora, isso é reversível? Eu não sei, tudo da adoção de prontuários, medidas de desfechos, a utilização disso em termos de uma medicina de valor, eu acho que isso aqui o mercado vai absorver de forma natural. A questão da telemedicina, que é talvez o grande ponto de interface de contato, isso vai depender da mecânica na qual a sociedade vai tratar desse assunto. E, de novo, aí eu queria voltar, e quando o Daniel falou comigo, falei das políticas públicas, quer dizer, a gente não pode deixar isso por conta só do legislativo. E digo isso como médico, Daniel, embora seja você que tenha perguntado, porque o consumidor está cobrando da gente isso. Quer dizer, como dizer que você não pode fazer uma consulta retorno através da telemedicina? Como explicar que, de repente, um primeiro contato imediato não possa ser feito através da telemedicina? Se o NPS dos pacientes que experimentam a telemedicina é superior do que o NPS dos pacientes que procuram serviços de emergência. Então, eu acho que as coisas estão ficando cada vez mais evidentes, Rogério, até fruto da transparência que a própria internet nos dá. Então, existe todo um ambiente propício para que isso se incorpore. E imagino isso, eu, que a bem da sociedade, que vai ter mais acesso e vai gastar menos para ter esse acesso. Sem dúvida, espero que seja um caminho sem volta, né? Espero, eu falo isso não como médico, Rogério, eu falo isso como usuário, como cidadão, como alguém que se preocupa, né? Com que as pessoas possam, de fato, procurar os serviços pelas portas adequadas, para que elas possam tirar uma dúvida, que às vezes não é uma consulta, é uma dúvida, né? Para que elas possam resolver uma circunstância emergencial. Eu tenho um parente muito próximo que teve um infarto do miocárdio. E ele foi atendido numa cidade litorânea, Josié, com recursos de um clínico geral. Mas ele foi orientado por telemedicina, tá? Pelo telefone celular, com FaceTime, tá? Com WhatsApp Time, né? Vendo o eletrocardiograma que foi feito. Quantos e quantos hospitais, Daniel, podem ter um recurso de neurologista com a sua formação?
Mas você também não pode dar plantão em todos os hospitais. Será que mecânica de supervisão, para poder ajudar um hospital que não possa ter uma neurointensiva, não é algo para agregar valor? Então, essa visão que, no fundo, tem que ser utilizada. Lamentavelmente, me preocupa como é que o cenário legislativo está encaminhando esse assunto. Espero que fique tão claro frente à sociedade que eles não tenham força para aprovar da maneira como querem aprovar. E eu tenho a impressão também, sabe, Cláudio e Rogério, que na medida que nós empoderarmos mais o cidadão, os pacientes, especialmente agora que a gente está discutindo o Open Health, que é, na realidade, já nós temos uma experiência do Open Bank e que já permite que as pessoas possam ser donas dos seus dados bancários, e agora nós vamos ter os dados da saúde disponíveis numa plataforma, que ele possa ter mobilidade e interoperabilidade, e você ser o dono daquela informação. Este caso citado pelo Cláudio, da pessoa que estava no interior, ele poder autorizar o médico local a ter acesso às suas informações e um serviço de telemedicina, telesaúde, seja lá o nome que queiramos dar a isso, suportá-lo nas tomadas de decisão. Não é possível que nós resistamos a essas inovações que só trazem valor para quem precisa. O Brasil é um país gigantesco, continental. Nós temos 5.600 municípios no Brasil, em torno disso. Cerca de 600 municípios somente possuem dermatologistas. Nós somos um país solar. O risco de um melanoma, uma população gigante do Brasil é grande, onde não tem dermatologista. Não é razoável que nós não possamos treinar um médico generalista local ou um técnico de saúde com um dermatoscópio, transferir uma imagem em tempo real, com riqueza de detalhes, para que um dermatologista, numa central de telemedicina, possa dar a melhor orientação para aquele paciente. Não é razoável que nós não possamos evoluir dessa forma. Totalmente de acordo. E José, veja, nós temos um patologista aqui, quer dizer, o patologista não pode dar uma opinião num caso que ele examina à distância. E pior, nós vamos acentuar a iniquidade, porque as pessoas que têm recursos já fazem telemedicina há muito tempo, né? Com médicos brasileiros e com médicos do exterior. Quer dizer, nada me impede de entrar no site do Manhattan Eye and Throat, ou do Lenox Hill, ou de um MD Anderson, e fazer uma consulta com telemedicina com um oncologista. Quer dizer, nós vamos seguir dando, ou alguém vai barrar isso pela internet. Quer dizer, o word is flat é flat mesmo. É um absurdo o que está acontecendo no sentido de restringir. Angola já tem telemedicina regulamentada. Venezuela. O Reino Unido em 96, os Estados Unidos em 94. Quer dizer, não dá para acreditar nisso. Sem dúvida. Bem, Olés, você de novo no círculo, começando os 360 graus finais. Logo no início da nossa conversa aqui, o Cláudio mencionou duas questões em termos de políticas públicas que são inegociáveis, né? Saúde e educação, com que eu concordo integralmente. Então, eu vou mudar um pouquinho o foco, mas, embora eu perceba que isso tem relação com o que a gente está discutindo, do meu lado aí, professor. É possível observar, sabe, Cláudio, um movimento muito significativo por parte dos hospitais de excelência, e assim também como essas grandes redes corporativas hospitalares, né, no sentido de oferecer ensino médico. Isso aí começou como uma oferta inicial de programas de residência médica e tal, e foi evoluindo para uma abertura de cursos mesmo de graduação, seja em medicina, seja em outras áreas da saúde, né? Em paralelo, as instituições públicas, de modo geral, e particularmente as faculdades de medicina, que eram e são ainda tradicionalmente de excelência, têm sofrido cada vez mais um estrangulamento orçamentário, né? O que termina por afetar muito claramente os campos de prática do ensino. Então, Cláudio, eu queria te perguntar como é que você enxerga esse panorama e qual é a sua perspectiva de modelo para o ensino médico
inclusive em face de toda essa nova incorporação de tecnologias? Veja, nós temos assistido que o sistema público de ensino vem deteriorando progressivamente, né? E, tradicionalmente, quer dizer, parece que a propriedade da boa qualidade de ensino à saúde é aquele que é de natureza pública, né? O que, de fato, aconteceu durante muitos anos, né? Grande parte dos bons profissionais nasceram dentro de uma realidade na qual o sistema público conseguia dar conta disso. Hoje, né, a necessidade de recursos, a agilidade, necessidade de capital, tá? A flexibilidade que é necessária para você viabilizar plataformas de ensino, né? Eu acho que um sistema público, puramente público, né? Não estou falando do financiamento, estou falando da execução. Ele não consegue dar conta dessas necessidades, né? Isso não significa que o público tenha que estar livre disso ou ele não possa financiar, né? Mas eu acho que aquilo que acontece na prática assistencial médica se repete na prática de ensino, né? Então, eu acho que é algo que naturalmente iria acontecer em algum momento. Agrega-se a isso, Beni, o fato de que, dentro das instituições públicas, né, a formação acadêmica e a dedicação ganharam um status de perenidade. Quer dizer, quando a gente tinha aí um período de aposentadoria que aconteceu 70 anos, de repente cai uma PEC assim chamada Bengala, né, e as pessoas vão se aposentar aos 75. Né? Não sou contra, veja, eu tenho 61 anos e eu me sinto com uma vitalidade que posso fazer uma série de coisas, né? Mas eu sou uma pessoa que patrocina processos de renovação. Sabe, deixei de ser presidente do Einstein também porque achei que precisaria se renovar. E no cenário eleitoral brasileiro, neste momento, uma das principais críticas é que, ao contrário daquilo que acontece nos Estados Unidos, quando o indivíduo é presidente por 2 ocasiões, ele não pode ser mais nada. A gente tem que renovar, e o sistema acadêmico tradicional ele não propõe esse tipo de linha de ação. Você ganha o status de uma liderança como um prêmio e não como um desafio. Então, é essa mudança que o setor privado pode promover. Agora, é lógico, as grandes instituições hoje que prestam assistência médica, né, e são grandes hospitais, elas têm hoje uma oportunidade de formar o seu próprio capital humano, e que é uma necessidade. Por quê? Porque, como você tem incorporação tecnológica acontecendo inicialmente nessas organizações e não nas públicas, onde é que elas vão procurar os recursos humanos para poder trabalhar justamente lá dentro? Então, é uma oportunidade, de fato, de você promover a incorporação de pessoas, e a gente sabe quantas pessoas fazem a diferença na saúde, e, aliás, eu não quero passar nesse fórum de discussão a imagem de que eu acho que a tecnologia, o Rogério, vai resolver tudo. Não é verdade. O papel do médico ele é absolutamente vital, tudo vai acabar no médico. A questão é a utilização adequada desse recurso médico. E nós não conseguimos, nas organizações tradicionais ligadas ao poder público constituído, ou às instituições públicas na essência, dar vazão às necessidades da incorporação tecnológica que acontece no mundo real. Então, eu vejo como uma maneira ótima. Por quê? Porque é uma oportunidade de melhorar a qualidade do ensino, é uma oportunidade de a gente poder ter aí médicos mais alinhados com aquilo que o mundo contemporâneo exige. Agora, é para continuar abrindo faculdade de medicina à torta à direita? Não. A gente tem que ter uma firmeza regulatória, a gente tem que ter controles de qualidade de indicadores, a gente tem que ter linhas de entendimento do que está acontecendo com esses profissionais, o que eles estão fazendo, principalmente, Beni, e aí eu falo para você como médico em exercício, Josias também, tá? E o Daniel talvez mais que nós todos, porque é muito jovem, né? O neurologista de 10 anos atrás, Daniel, é totalmente diferente do neurologista de hoje. Então, onde é que você vai buscar essa formação? Quer dizer, a formação acadêmica ela se exaure no momento que você está graduado? Então, esse vínculo com uma faculdade de medicina impõe uma linha de compromisso com formação de talentos e competências que são fundamentais para que as organizações possam, de fato, continuar exercendo uma medicina de boa qualidade, e aí eu digo, focando na segurança do paciente. Então, eu vejo com bons olhos, acho importante, acho significativo e acho que faz parte de uma mecânica de relacionamento com o corpo médico, habitualmente que é autônomo, mas que não significa uma corresponsabilidade
Eu acho que uma cumplicidade no exercício daquilo que pode ser mais seguro para os nossos pacientes. Muito bom. Daniel Santos, Paz. Professor Josias, tem sido uma honra aqui acompanhar todo esse cenário aqui do FIS 360, porque dá bastante esperança, como o jovem da mesa, de que o futuro é promissor para a gente, apesar de todas as dificuldades. Mas eu estava pensando aqui na pergunta que eu faria, porque eu acho que, na verdade, todas as minhas propostas originais se esgotaram diante de tantos insights perfeitos que eu pude aprender aqui e desfrutar. Mas eu trabalho num hospital de grande porte aqui no Rio de Janeiro, privado, na área de terapia intensiva neurológica. E num determinado momento eu me deparei com uma coisa que eu jamais tinha imaginado na minha vida. Eu escutava durante a faculdade, na Federal do Rio de Janeiro, de que existiam os institutos de tisiologia, né, os institutos de tratamento de uma única doença, que era a da tuberculose. Mas eu achava que aquilo era conto de um romance que jamais se repetiria na minha vida, ou que eu jamais teria oportunidade de ver. E eu, em 3 ou 4 semanas, vi um hospital de uma doença só, 150 leitos, sendo 10 leitos em 3 semanas, somente 10 leitos não eram da doença. Os outros 140 eram de uma doença só. Desses 140, 2/3 a 1/3 muito graves, consumindo um esforço médico desesperador, eu diria a palavra, e que me deixou chocado, assim, emocionalmente chocado. E eu não fui preparado para aquilo, tecnicamente falando, para aquele parecia uma catástrofe interminável. E eu ouvia antes da pandemia de que os leitos de terapia intensiva ou de que as estruturas hospitalares elas estavam existia leitos em excesso, ou existia uma capacidade instalada ociosa para isso, quer seja de respiradores, médicos, leitos de unidade fechada, etc. e tal. E eu me deparei com um paciente na emergência de um hospital privado que não tinha leito de UTI para subir e que, em determinado momento, estava se brigando por ventilador. Eu jamais pensei que isso fosse acontecer. E eu sei que muitas respostas do nosso complexo da saúde estão baseadas na atenção primária. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual o papel do hospital no futuro dessa solução? Qual o papel do hospital no futuro? Qual o hospital do futuro? Eu, como hospitalista, será que essa experiência foi um one pistol shot, essa experiência da pandemia? Ou será que a gente vai ter que ficar de prontidão para alguma coisa parecida no futuro? Olha, Daniel, eu nos últimos anos eu vinha defendendo, né, que o número de leitos, em função dos procedimentos minimamente invasivos, né, os aprimoramentos tecnológicos, né, eles talvez você precisasse menos leitos, né. Depois eu revi essas questões e achei, bom, espera um pouquinho, mas se as pessoas vão viver mais anos pela frente, talvez precisemos, né? Mas quem sabe não sejam leitos para uma medicina tão grave, talvez sejam leitos de suporte. O José conhece bem essa história, porque ele trabalhou com isso muitos anos, né? O fato é que todos nós perdemos as referências por conta da pandemia, porque tudo aquilo que nós acreditávamos, né? Aliás, Osler já disse que medicina é uma ciência de conhecimentos transitórios, mas nessa questão da utilização de leitos, realmente a coisa ficou muito complexa. Eu só vejo uma alternativa, tá? Eu não acredito mais na figura de um hospital como um ator isolado de unidades de atendimento de natureza ambulatorial. Eu não acredito no atual modelo remuneratório que privilegia o paciente que está internado, aliás, privilegia quem interna o paciente. Então, se nós não tivermos sistemas de saúde, eu não estou falando nem de ecossistemas, que ecossistemas são ações de inovação, é casamento com telemedicina, mas eu estou dizendo sistemas de saúde. Eu acho que as organizações terão que se preocupar com o cuidado do paciente e não com a internação do paciente. Isso seria muito mais lógico, isso será muito melhor sob o ponto de vista resolutivo
e muito mais acessível. É assim que eu enxergo o futuro dos hospitais. Bem, infelizmente, nós chegamos ao final do nosso tempo e não pudemos completar os 360 graus. Mas isso não é ruim. Eu acho que nessa segunda jornada dos 360 graus, é bom porque fica devendo o Cláudio Lotenberg nos pagar mais 180 graus no futuro. Nós não podemos abrir mão de um segundo encontro com tanto talento, com tanta generosidade, com tanto saber, com tanto conhecimento. Eu queria agradecer muitíssimo a José Carlos Tedesco, a Rogério Pires, a Beni, ao Daniel Santos Paz, mas muito particularmente, eu queria agradecer a presença do nosso Cláudio Lotenberg, esse médico tão inspirador para todos nós, do ponto de vista da atitude, do conhecimento, da habilidade que tem de conduzir as coisas na área da saúde. Muito obrigado, Cláudio Lotenberg, por abrilhantar esse nosso encontro. O tempo é seu para as despedidas. José, primeiro eu queria dizer que me sinto honrado, porque embora nós não estejamos morando no mesmo estado, estejamos morando no mesmo país, o mundo digital é um mundo que, de certa forma, eliminou as distâncias. E isso faz com que nós nos tornemos admiradores e até amigos de pessoas com quem nós não temos um contato próximo fisicamente. Eu acompanho o trabalho que você desenvolve. Não é fácil manter aquele grupo em harmonia, manter a pauta, evitar que determinados assuntos, que são assuntos bastante palpitantes, não se convertam num cenário de brigas e divergências. E você administra isso com maestria, às vezes de maneira até dura, né? Mas sempre construtivo e sempre buscando, de fato, trazer um consenso, que, aliás, é o que essa sociedade polarizada mais deveria ambicionar. Não há problema de existir a divergência, mas a divergência deve acabar com a convergência, a bem da sociedade maior. Portanto, eu vejo em você uma pessoa que me inspira, e um convite teu, brinquei no início, sempre tem um valor muito especial. Quero aproveitar para deixar aqui uma mensagem de esperança para um Brasil que nós temos que confiar. O Brasil recebeu todos nós e nós todos somos imigrantes. Alguns chegaram antes, outros chegaram depois. Hoje, há pouco, eu atendi um paciente que veio do Nordeste e ele comentava a história dele. Quando ele falou para mim que parece que a família dele veio de Portugal, mais ou menos em 1600, eu falei, deixa eu lhe falar uma coisa, você é judeu. Como judeu? Eu sou católico, não, você é judeu na sua origem. Por quê? Porque 1/3 da sociedade que vive no Nordeste do Brasil é formado por judeus que fugiram do processo da Inquisição. Então é um país que tem na sua natureza receber todos. Por isso, quando a gente assiste alguém fazendo uma saudação nazista, ou alguém achando normal um partido nazista, nós temos que reagir imediatamente, porque isso não condiz com o espírito brasileiro. E isso tem que, de certa forma, estar presente num sentido de esperança, para que prevaleça a democracia, que prevaleça os valores pétreos, que são os direitos sociais. E eu acho que, nesse sentido, o Fórum ele tem contribuído muito nessa discussão. Pessoas que pareciam ter pontos divergentes. Veja bem, José, quando você juntou lá professores acadêmicos com o mundo corporativo, né, detentores de grandes companhias, né, parecia que essas pessoas pensavam diferente. E, na realidade, elas não pensam diferente. Elas pensam igual, porque elas estão querendo o bem do cidadão, elas estão querendo o bem do paciente, talvez por caminhos que não sejam tão coincidentes, mas o paciente estava lá na frente. E talvez seja essa a grande mensagem que nós da saúde temos que dar. Colocar os interesses dos pacientes acima de tudo. Porque quando a gente faz isso, a cadeia produtiva da saúde ela é mais forte, ela é mais verdadeira e ela é mais legítima. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer ter estado com vocês aqui. Um carinhoso abraço a todos vocês. Ok, muito obrigado, Beni, Daniel, Tedesco, obrigado, Cláudio, e até a próxima, se Deus quiser, e Ele há de querer. Um abraço, saúde para todos. Abraço. Obrigado, para todos obrigado, aí. pessoal. Obrigado. a todos. Obrigado.